Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou abrir a minha wishlist para vocês. Eu abri a minha lista de desejos da Amazon, onde eu coloco e salvo lá os livros que eu estou com vontade de ler. E eu selecionei entre eles os que eu tenho mais curiosidade e estou com mais vontade de ler. Por quê? Tem muito livro na minha wishlist, tem alguns que estão lá há muito tempo, mas eu não tô com tanta vontade assim de ler, então não vi muito sentido em colocar aqui nessa lista. Outra coisa que eu deixei de fora foram as continuações, como por exemplo, o resto da coleção da Agatha Christie. Eu coloquei todos os livros na lista e não tem por que eu falar de todos eles aqui. O resto da coleção da Poção Secreta. Então, tem várias continuações assim, que são os livros 2, 3, 4 de coleções que eu já estou lendo, de trilogias, de sagas, enfim, que eu não vi muito sentido em pôr aqui. Então, eu coloquei só os livros que são volumes únicos e que eu estou realmente com vontade de ler. Estou cuidando dos preços para ver como é que tá andando a situação e quando eu tiver uma promoção legal, eu comprar. O primeiro livro que eu coloquei aqui são Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Esse livro veio pela tag Inéditos, eu acho que foi um dos primeiros livros que a tag Inéditos enviou e como eu tenho a curadoria, eu não recebi. Então, quando eu vi a propaganda, eu achei muito interessante, fiquei com vontade de ler. E agora eu vi que eles relançaram aqui no Brasil em outras editoras e já está à venda fora da tag, então estou cuidando dos preços. Como ele é um lançamento um tanto recente, o preço dele não está muito bom, mas estou cuidando. Conta a história de uma atriz hollywoodiana muito famosa que se casou várias vezes, 7, lógico, os 7 maridos, e aos 80 anos de idade ela resolve contar a história desses casamentos. Eu acho uma temática muito legal quando envolve vida real, que retrata cenários do cotidiano, na verdade. Não é um livro embasado em fatos reais, mas ele retrata situações reais. Eu adoro esse tipo de livro, então eu estou ansiosa para ler. Adorei a capa dele, achei ela linda. É diferente do que normalmente eu acho de capas bonitas, mas eu gostei bastante dela, então está aqui, ó, no meu top primeiras leituras que eu quero muito ler. O próximo livro dessa lista eu já assisti a série, então eu já conheço a história, mas não tirou a minha vontade de ler o livro. Eu acho que me deixou só mais interessada ainda, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Essa história foi muito cativante na série. Eu assisti ela numa pegada, eu maratonei a primeira temporada dela. É com a Reese Witherspoon e com a... Como é que é o nome dessa atriz? Kerry Washington, que faz a Olivia Pope de Scandal, que também é uma série que eu amei demais. E ele conta a história de uma mulher de classe média alta, que é interpretada pela Reese. A personagem é muito parecida com a Madeline de Pequenas Grandes Mentiras, que é ela também que interpreta. Então, já me identifiquei ali, quando eu fui ler Pequenas Grandes Mentiras, eu já me identifiquei um pouco mais com a personagem. Mas, ao contrário da Madeline, a personagem da Reese, ela é bem preconceituosa, vamos dizer assim. E quando a personagem da Carrie aparece, ela resolve provar que ela não tem estigmas sociais e contrata ela para ser a babá da família. E isso só piora a situação ainda mais. Existe um incêndio na série que dá o tom ao livro, mas os verdadeiros pequenos incêndios por toda parte são as pequenas intrigas, as pequenas confusões que tem ao desenrolar da história. E eu estou gostando bastante desse tipo de leitura também, então quero muito ler. Mulherzinhas é outro livro que eu fiquei com muita vontade de ler depois que eu assisti o filme. Eu achei que a trama ela é bem parecida com A Casa das Sete Mulheres, no sentido de ser um romance no qual as mulheres são protagonistas, exemplos de força e coragem, e precisam se virar, fazer das tripas coração quando o homem provedor da casa, lembrando que estamos falando do século XIX, onde existiam vários estigmas na sociedade e as coisas
eram bem diferentes do que são hoje, e por causa dessas pessoas temos várias coisas, vários avanços para as mulheres, temos hoje no século XXI, e mostra isso de uma forma muito legal, porque todas as protagonistas desse filme, elas têm uma força e uma personalidade muito próprias, e todas elas mostram um pouquinho dessa evolução, dessa luta que as mulheres tinham e de tudo o que era tabu. Então, a protagonista aqui, ela é escritora e ela vai vender as suas histórias para conseguir juntar dinheiro e ajudar a família financeiramente, e ela diz que não é ela que escreve, embora as pessoas da revista meio que entendem que é ela sim, porque existe esse preconceito. Então a história é muito legal, vai contar histórias de amor, vai contar luta, vai contar sofrimento, a gente vai ter uma das personagens que vai morrer, e isso vai deixar todo mundo desestabilizado. É muito legal, eu amei o filme, tem a Emma Watson no elenco, tem Meryl Streep no elenco, eu acho que foi acertadíssimo o tom que eles deram pro filme, então eu fiquei muito ansiosa para ler o livro, e ele é um clássico da literatura, né? Então, quero muito tirar esse livro da minha wishlist e ter ele na minha estante. O Desaparecimento de Stephenie Meyer é um thriller suspense que eu acho que vai ser sensacional. Ocorreu um crime 20 anos antes do enredo principal da história, e a Stephenie, como boa jornalista investigativa que é, descobre que teve um erro na investigação e provavelmente eles culparam a pessoa errada. Então tem um inocente pagando por um crime que não foi ele que cometeu. Então ela desaparece, porque a gente já espera que isso aconteça, né? Quando existe alguém que está tentando encobrir um crime e vão mexer ali onde não deve, a pessoa desapareceu e o mistério vai ser o que aconteceu com ela. Ela está morta? Ela foi sequestrada? O que aconteceu? Eu adoro livro desse gênero, eu gosto de assistir séries sobre isso, filmes sobre isso, então eu quero muito ler esse livro. A Garota no Trem é um livro que está há muito tempo na minha lista. Eu acho que desde que ele foi lançado eu tenho vontade de ler, e eu não sei porque eu ainda não comprei. Enfim, é um livro que conta a história. Também tem filme, eu ainda não assisti o filme, mas é um livro que conta a história de uma mulher que, andando de trem, passa na frente da casa de um casal e ela fica imaginando a história de vida desse casal, fica fanficando inteira. Até que ela descobre que aconteceu um crime ali, ela vê acontecendo o crime aí e vai até a delegacia depor. E ela fica presa no meio desse suspense, desse mistério, acaba sendo peça fundamental para resolver o crime e... ai, quero muito saber o que aconteceu, quero muito ler esse livro. E o último livro dessa lista é O que Alice Esqueceu, da mesma autora de Pequenas Grandes Mentiras. Esse livro é bem interessante, tem uma temática bem diferente e bem semelhante ao outro livro que eu li da autora, que vai contar a história da Alice, que é uma mulher que está grávida. Ela está vivendo a sua vida feliz da vida e de repente ela acorda 10 anos depois no chão da academia e ela não lembra nada do que aconteceu nos últimos 10 anos da vida dela. Ela se vê no meio de uma realidade completamente diferente, ela não se identifica com a pessoa que ela se tornou nos últimos anos e isso incomoda bastante ela nesse sentido. Eu acho fantástico esse tipo de literatura, de leitura, acho fascinante, gosto muito de ler histórias nesse estilo, e depois que eu li Pequenas Grandes Mentiras eu me fascinei com a escrita da autora Liane Moriarty. Estou ansiosíssima para ler esse livro. Não era um livro que eu tinha vontade de ler antes de ler Pequenas Grandes Mentiras, não era uma vontade assim, meu Deus, eu quero muito ler esse livro. Agora é, porque eu descobri que essa autora é incrível. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha que me ajuda muito a impulsionar o vídeo aqui no canal. Se você não gostou também pode deixar seu joinha para baixo, não tem problema. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, o que vocês acharam deles. Me deixem também sugestões de outros livros para eu ler, porque eu adoro, estou sempre pesquisando sobre isso.
Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos todas as quartas-feiras às 18 horas. Um beijo, até semana que vem.